Você provavelmente nunca parou para pensar nisso, mas ao chegar aos 80 anos, é bem possível que sua massa muscular já tenha diminuído pela metade em relação à juventude. Isso acontece por causa de um processo silencioso e devastador chamado sarcopenia, uma condição que rouba a autonomia de milhões de pessoas ao redor do mundo. Para se ter uma ideia da gravidade, mais de 50 milhões de idosos são afetados diretamente por esse enfraquecimento muscular progressivo. E o impacto disso vai além do físico. Todo ano, mais de 300 mil pessoas idosas acabam internadas devido a quedas provocadas por músculos enfraquecidos. E aqui é onde as informações começam a surpreender. Um estudo publicado pelo respeitado Journal of Physiology derruba de vez a crença de que essa perda severa de massa muscular com a idade seria algo inevitável. A verdade é que existem idosos com mais de 70 anos que possuem força, funcionalidade e até mesmo aparência física semelhantes às de pessoas décadas mais jovens. Enquanto muitos da mesma faixa etária enfrentam dificuldades até para levantar de uma cadeira ou subir alguns degraus, esses superidosos mantêm total independência mesmo depois dos 90. Em testes de força, frequentemente superam adultos com metade da sua idade. E não para por aí. Continuam escalando montanhas, praticando esportes e vivendo com energia invejável. Agora você deve estar se perguntando, qual é o segredo deles? Qual o fator que permite essa diferença tão gritante entre pessoas da mesma idade? A resposta pode te surpreender. Cerca de 93% dos idosos sequer têm ideia de quais hábitos podem realmente retardar ou até reverter a perda muscular relacionada à idade. No entanto, os cientistas da renomada Clínica Mayo já identificaram quais são esses comportamentos transformadores. O mais curioso, a maioria dos médicos simplesmente não compartilha com seus pacientes mais velhos o hábito mais poderoso para restaurar músculos mesmo após os 70 ou 80 anos. E mais, pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard alertam que muitas orientações comuns dadas por profissionais de saúde vão diretamente contra o que a ciência atual comprova como essencial para manter a força muscular com o passar dos anos. Então, continue assistindo com atenção, porque o primeiro hábito, que quase todo mundo faz da forma errada, pode estar acelerando, sem querer, a perda muscular. Isso acontece porque esse erro cotidiano ativa certos genes que normalmente estariam inativos, contribuindo diretamente para o desgaste dos músculos. E o mais impressionante, ao corrigir esse único comportamento, você pode mudar completamente o rumo do seu envelhecimento, podendo aproveitar essa fase da vida com autonomia, liberdade e bem-estar, em vez de depender de outras pessoas para tarefas básicas. Aproveita e já deixa seu like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, focados em saúde, longevidade e qualidade de vida. Conta pra gente nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. Vamos adorar saber. Agora sim, podemos seguir juntos uma das práticas mais curiosas e eficazes adotadas por idosos extremamente fortes e saudáveis. É algo que poucos imaginam: a exposição controlada ao que chamamos de estresse hormético. Pode parecer estranho à primeira vista, mas esse tipo específico de estresse, quando bem administrado, desencadeia reações no corpo que, ao invés de prejudicar, fortalecem. O conceito é simples. Pequenas doses de estímulos que, em excesso, seriam prejudiciais, acabam ativando mecanismos de defesa celular extremamente poderosos quando aplicados de maneira controlada. Pesquisas do Buck Institute for Research on Aging revelam que essa prática ativa processos internos que não apenas preservam os músculos, mas também promovem seu crescimento,
mesmo em pessoas com mais de 80 anos. Um dos principais estímulos utilizados é a variação de temperatura. Sim, mudanças térmicas podem despertar uma série de benefícios profundos, desde a ativação de gorduras boas como a marrom até o aumento da produção de mitocôndrias, responsáveis pela geração de energia celular. Além disso, essa prática ativa um hormônio chamado adiponectina, que tem a função de proteger os músculos contra a degradação. Uma forma simples de adotar esse hábito é terminar o banho com 30 a 60 segundos de água fria, ou então praticar mergulhos rápidos em água gelada. O oposto também funciona. Saunas e banheiras de hidromassagem ativam proteínas de choque térmico, que têm o poder de proteger e reparar as células musculares. Um estudo realizado na Finlândia concluiu que o uso regular da sauna, de 4 a 7 vezes por semana, reduziu em 40% a perda muscular em comparação com quem não fazia uso desse recurso. Outro tipo poderoso de estresse hormético é o jejum intermitente, ou seja, restringir a alimentação a uma janela de tempo mais curta ao longo do dia. Muitos idosos com ótima saúde muscular limitam suas refeições a um período de 8 a 10 horas, sem precisar perder peso para obter os benefícios. Estudos do Instituto Salk indicam que em apenas 12 semanas, essa prática pode melhorar a atividade mitocondrial nos músculos em até 10%, o que significa mais energia e resistência no dia a dia. E não para por aí. Contrações musculares intensas e breves, mesmo sem movimento, também fazem parte da rotina desses idosos excepcionais. Eles costumam realizar exercícios chamados isométricos de superação, nos quais empurram ou puxam objetos fixos com força total durante 5 a 10 segundos. Esse tipo de esforço, ainda que curto, envia sinais extremamente potentes para o corpo reforçar e preservar o tecido muscular. Esses estímulos pontuais, aos quais nos referimos anteriormente, têm um diferencial essencial. Eles não precisam e nem devem ser contínuos ou excessivos. Na verdade, é justamente o caráter esporádico e breve desses estresses controlados que os torna tão poderosos. O segredo está na intensidade moderada, na curta duração e, acima de tudo, no tempo adequado de descanso entre as sessões. Quando administrados corretamente, esses estímulos ativam genes relacionados à longevidade, como os famosos FOXO e sirtuínas. Esses genes desempenham papéis fundamentais na preservação da massa muscular ao longo do envelhecimento, contribuindo para um corpo mais resistente, funcional e autônomo. Mas atenção, é essencial introduzir esses hábitos de maneira gradual. O ideal é começar devagar, dando tempo ao organismo para se adaptar sem sobrecarregá-lo. O objetivo aqui não é causar exaustão, mas sim oferecer ao corpo pequenas doses de estresse benéfico, capazes de fortalecer os sistemas de defesa e desacelerar o processo natural de degeneração muscular. Assim, ao longo do tempo, esses estímulos se tornam aliados poderosos na sua estratégia de envelhecimento ativo e saudável. E falando em estratégias, chegamos a um hábito muitas vezes negligenciado, mas absolutamente crucial: o momento certo para consumir proteínas. Enquanto muitos idosos se preocupam apenas com a quantidade de proteína ingerida, estudos recentes apontam que o momento em que ela é consumida pode ser ainda mais determinante. Isso se deve a um fenômeno chamado resistência anabólica, uma espécie de surdez dos músculos aos estímulos da proteína que se intensifica com a idade. Ou seja, mesmo consumindo boas quantidades, o corpo do idoso pode não estar aproveitando bem esses nutrientes. Segundo pesquisadores que publicaram no Journal of Nutrition, a maior parte das pessoas mais velhas comete um erro comum: concentra em todo o consumo proteico no jantar,
Mas os estudos mostram que, para favorecer o crescimento e a manutenção dos músculos, o ideal é distribuir a ingestão de proteínas ao longo do dia. Isso porque, entre 3 a 4 horas após cada refeição, o corpo entra em uma espécie de janela de oportunidade, momento em que a síntese proteica é mais eficiente. Portanto, repensar o café da manhã e os lanches intermediários é fundamental. Em vez de começar o dia com pães ou cereais refinados, o ideal seria incluir alimentos ricos em proteínas de alta qualidade, como ovos, iogurte grego, queijos, com baixo teor de gordura ou até um bom smoothie proteico. No almoço e no jantar, a recomendação é manter esse padrão, incluindo fontes como peixes, carnes magras, laticínios ou proteínas vegetais, como lentilhas e grão de bico. Essa simples reorganização alimentar pode gerar resultados impressionantes. Um estudo realizado pela Universidade do Texas revelou que idosos que consumiam cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição, divididas ao longo do dia, conseguiram aumentar em até 25% a capacidade de construção muscular em apenas 12 semanas. E o mais impressionante, sem alterar nenhum outro fator do estilo de vida. Os participantes chegaram a ganhar, em média, cerca de 550 gramas de massa muscular, apenas ajustando o tempo das refeições. Ou seja, não basta apenas comer proteína. O horário em que ela é consumida pode ser a chave para transformar músculos frágeis em músculos fortes, resistentes e funcionais, capazes de sustentar sua autonomia por muitos anos. Agora vamos para um ponto que quase ninguém fala, mas que está diretamente ligado à força muscular: os níveis de vitamina D. Você sabia que essa vitamina, apelidada por muitos como a vitamina dos músculos, está em falta em mais de 80% da população idosa? E o mais preocupante é que essa deficiência é silenciosa. A pessoa nem percebe, mas a força vai se esvaindo com o tempo. É comum associar a vitamina D apenas à saúde óssea, mas a ciência mais atual revela um papel muito mais abrangente. De acordo com pesquisadores da Universidade de Harvard, a vitamina D é responsável por ativar genes diretamente ligados à construção e manutenção dos músculos. Nossas células possuem receptores específicos para essa vitamina. E quando eles são ativados corretamente, desencadeiam processos fundamentais para o crescimento e a regeneração muscular. Um estudo publicado no prestigiado JAMA Internal Medicine demonstrou que idosos com níveis adequados de vitamina D apresentavam 25% mais força muscular do que aqueles com níveis deficientes. Além disso, essas pessoas também tinham melhor tempo de resposta, coordenação motora e equilíbrio, fatores essenciais para prevenir quedas e manter a mobilidade. Manter a vitamina D em níveis ideais é, portanto, uma estratégia simples, acessível e extremamente eficaz para preservar a autonomia e reduzir drasticamente o risco de acidentes. Sol, suplementação adequada e uma alimentação balanceada fazem parte dessa equação. E ao cuidar desse detalhe, você estará reforçando uma base sólida para um envelhecimento forte e estável. A deficiência de vitamina D é oficialmente caracterizada por níveis inferiores a 20 nanogramas por mililitro de sangue. No entanto, indivíduos que parecem desafiar o envelhecimento, os chamados superenvelhecedores, geralmente apresentam níveis consistentemente acima de 40 nagmeli. Esse padrão não é coincidência. Estudos mostram que manter esses valores mais elevados pode ser um fator-chave para preservar força muscular, imunidade e até clareza mental por mais tempo. Mas afinal, quais são as estratégias mais eficazes para garantir que os níveis dessa vitamina permaneçam ideais com o passar dos anos?
Embora a exposição solar seja uma das formas mais naturais de estimular a produção de vitamina D, ela perde parte da sua eficácia com o avanço da idade. A explicação está na fisiologia. A capacidade da pele de sintetizar vitamina D a partir da luz solar diminui drasticamente com o tempo. A partir dos 20 anos até cerca dos 65, essa produção pode cair pela metade, mesmo com a mesma quantidade de exposição solar. Por esse motivo, para a maioria dos idosos, apenas tomar sol por alguns minutos ao dia já não é suficiente. A recomendação tradicional de 600 UI, unidades internacionais, por dia tende a ser insuficiente. Diversas pesquisas apontam que a grande maioria dos adultos mais velhos precisa de uma suplementação entre 2.000 e 4.000 UI diárias para atingir níveis adequados no sangue. Mas vale lembrar que a dosagem ideal pode variar de pessoa para pessoa. Por isso é indispensável realizar exames laboratoriais sob orientação médica para ajustar o protocolo corretamente. Além da suplementação, é importante priorizar alimentos naturalmente ricos em vitamina D, como peixes gordurosos, salmão, sardinha, atum, gemas de ovos e laticínios fortificados. Se possível, procure expor braços e pernas ao sol por 15 a 20 minutos ao redor do meio-dia, quando a incidência solar está mais intensa e, portanto, mais eficaz para a síntese da vitamina. Agora, atenção para um detalhe crucial que costuma passar despercebido: os níveis de vitamina K2. Sem essa vitamina, o corpo pode direcionar o cálcio para os lugares errados, como as artérias, em vez de fortalecê-lo nos ossos e músculos. Isso ocorre porque a vitamina K2 tem a função de guiar o cálcio para os tecidos corretos. E quando combinada com altas doses de vitamina D, sem o devido equilíbrio, pode haver um risco aumentado de calcificação arterial silenciosa. Esse é um excelente exemplo de como nutrientes trabalham de forma interdependente no organismo. A vitamina K2 está presente em alimentos fermentados como nato, chucrute, kefir, queijos curados e algumas vísceras. Quando a suplementação de vitamina D é elevada, garantir níveis suficientes de K2 é fundamental para manter o equilíbrio do corpo. Esse detalhe, muitas vezes negligenciado, pode ser o divisor de águas entre obter todos os benefícios musculares da vitamina D ou acabar enfrentando problemas decorrentes do uso isolado e desequilibrado de nutrientes. Para saber exatamente quanto o seu corpo precisa, o melhor caminho é realizar um exame de sangue detalhado e, com base nos resultados, iniciar um plano personalizado com acompanhamento profissional. Com os níveis ideais, você terá uma base sólida para manter os músculos em pleno funcionamento ao longo da vida. Agora, vamos falar de um ponto que poucos relacionam diretamente com a força física, mas que está intimamente ligado: a inflamação silenciosa. Entre os idosos que mantêm a força e vitalidade mesmo na terceira idade, um dos fatores mais comuns observados é o controle eficiente da inflamação crônica. Esse tipo de inflamação, muitas vezes invisível e de baixa intensidade, é conhecido como inflammaging, um termo que une inflamação com envelhecimento. Essa condição ocorre quando o corpo permanece em estado de alerta constante, o que afeta negativamente a construção muscular. A inflamação persistente acelera a degradação de proteínas musculares, ao mesmo tempo em que bloqueia os sinais anabólicos responsáveis pelo crescimento dos músculos. Ou seja, mesmo com uma boa alimentação e prática de exercícios físicos, se houver inflamação elevada, os ganhos musculares podem ser drasticamente reduzidos. Um estudo marcante conduzido pela Universidade Tufts revelou um dado alarmante.
Idosos com os maiores níveis de marcadores inflamatórios perderam massa muscular até 3 vezes mais rapidamente do que aqueles com inflamação controlada, mesmo mantendo os mesmos hábitos alimentares e níveis de atividade física. Isso mostra que combater a inflamação é tão importante quanto se exercitar ou ter uma boa dieta. E quais são as estratégias que esses superenvelhecedores usam para manter a inflamação sob controle? A primeira delas é a qualidade do sono. Eles cultivam uma rotina regular, indo para a cama sempre no mesmo horário e dormindo em ambientes totalmente escuros, livres de estímulos visuais. Dormir mal pode elevar os níveis de citocinas inflamatórias em até 40%. O que acelera o enfraquecimento muscular de forma quase imperceptível. Outro aspecto que eles monitoram com atenção é a saúde intestinal. Mudanças na microbiota. Aquelas colônias de bactérias do intestino estão diretamente relacionadas à inflamação sistêmica. À medida que envelhecemos, a diversidade das bactérias boas tende a diminuir, favorecendo o surgimento de desequilíbrios. Superenvelhecedores combatem isso com uma dieta rica em vegetais variados, incluindo mais de 30 tipos por semana, e com o consumo regular de alimentos fermentados, como iogurte natural, kefir, chucrute e kombucha. Por fim, mas não menos importante, está o tipo de atividade física que praticam. Ao contrário do que muitos pensam, esses idosos não fazem treinos extremos todos os dias. Eles priorizam uma rotina de movimentos regulares, com caminhadas, alongamentos e exercícios de intensidade moderada, e reservam sessões de alta intensidade apenas 1 ou 2 vezes por semana, no máximo. Isso evita que o corpo entre em estado de estresse excessivo, o que poderia provocar o efeito oposto, aumento da inflamação. E ainda existe um último segredo que eles mantêm em comum. Além de cuidarem da alimentação e do sono, os superenvelhecedores adotam um verdadeiro arsenal natural de combate à inflamação. E um dos pilares dessa estratégia é o consumo regular de substâncias anti-inflamatórias potentes, mas muitas vezes negligenciadas. Entre elas, os ácidos graxos ômega 3 merecem destaque, encontrados principalmente em peixes gordurosos, como salmão, cavala e sardinha. Esses lipídios têm a capacidade comprovada de reduzir inflamações silenciosas e promover a integridade muscular. Para obter benefícios reais, a maioria dos especialistas recomenda a ingestão diária entre 2 e 3 gramas de ômega 3, seja por meio de alimentos ou suplementos de alta pureza. E eles não param por aí. Outro aliado poderoso é a curcumina, o composto ativo da cúrcuma, que possui propriedades anti-inflamatórias comparáveis às de medicamentos convencionais, mas sem os efeitos colaterais associados. A cúrcuma pode ser potencializada quando combinada com pimenta preta, devido à piperina, que aumenta sua absorção em até 2000%, alimentos ricos em polifenóis, antioxidantes encontrados em frutas escuras como mirtilo, amora e uva, além do chá verde e do azeite de oliva extra virgem. Também fazem parte da rotina desses idosos extraordinários. Esses compostos reduzem os marcadores inflamatórios, ao mesmo tempo em que melhoram a função cardiovascular e cerebral, criando um ambiente favorável à manutenção da massa magra e da vitalidade. Pesquisadores da Universidade da Califórnia identificaram que alterações na microbiota intestinal, comuns com o avanço da idade, podem elevar em até 29% os indicadores inflamatórios em apenas 12 semanas. Um aumento silencioso, mas devastador a longo prazo. Para monitorar esse processo oculto, um exame simples de sangue chamado proteína C reativa ultrassensível, HSCRP, pode revelar níveis de inflamação mesmo quando ainda não há sintomas visíveis.
Enquanto a maioria dos idosos apresenta níveis de HS-CRP de 3 a 5 miligramas por litro, valores considerados elevados, os superenvelhecedores geralmente mantêm esses níveis abaixo de 1,0 mg/l. Essa diferença aparentemente pequena representa, na prática, um impacto gigantesco sobre a saúde muscular, a energia diária e até o funcionamento do sistema imune. Agora, passamos para o terceiro princípio fundamental dessa jornada de envelhecimento saudável: a suplementação direcionada de micronutrientes específicos. Embora a maioria das recomendações nutricionais se concentre nos macronutrientes, como proteínas, carboidratos e gorduras, os superenvelhecedores sabem que alguns minerais e vitaminas podem ser a chave para potencializar os efeitos da alimentação e dos exercícios. Esses nutrientes agem como verdadeiros catalisadores. Sem eles, mesmo uma dieta rica em proteínas e um bom plano de exercícios não serão suficientes para evitar a perda de massa muscular. Um dos mais importantes é o magnésio, um mineral que os pesquisadores da Universidade de Vermont chamam de o eletrólito esquecido da saúde muscular. Ele está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas essenciais para o bom funcionamento dos músculos, nervos e sistema energético. Infelizmente, mais de 70% dos idosos têm níveis inadequados de magnésio. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition em 2021 revelou que idosos com bons níveis de magnésio apresentavam 30% mais força nas mãos, além de desempenho físico superior em testes de resistência e equilíbrio. As formas mais recomendadas de suplementação são aquelas de alta absorção, como o magnésio glicinato ou treonato. E, claro, o consumo regular de alimentos ricos em magnésio, como vegetais verde escuros, sementes, nozes e até chocolate amargo, deve fazer parte da rotina. Outro suplemento que faz parte do arsenal dos superenvelhecedores é a creatina. Apesar de ser associada comumente a fisiculturistas, seus benefícios vão muito além da estética muscular. Um estudo da Universidade McMaster demonstrou que a combinação de treino com suplementação diária de 3 a 5 gramas de creatina elevou significativamente a força, o volume muscular e até a função cognitiva em adultos mais velhos. Isso ocorre porque a creatina melhora a geração de energia nas células musculares e aumenta a retenção hídrica intramuscular, criando um ambiente mais propício à construção de massa magra. A vitamina B12, especificamente na forma ativa metilcobalamina, também entra nessa equação. Com o passar dos anos, a produção de ácido gástrico diminui, prejudicando a absorção dessa vitamina essencial. Para piorar, medicamentos comuns como inibidores de bomba de prótons, usados para refluxo, e metformina, para diabetes, reduzem ainda mais os níveis dessa vitamina vital. A deficiência de B12 afeta tanto o funcionamento neurológico quanto a produção de energia muscular. Por isso, os superenvelhecedores optam por suplementar diretamente com a forma metilada de B12, que é mais biodisponível e eficaz que a forma sintética comum, cianocobalamina, presente na maioria dos multivitamínicos baratos. E não para pôr aí. Minerais, como zinco, selênio e cromo, desempenham papéis indispensáveis na síntese proteica, na regulação da glicose e na sensibilidade à insulina, fatores fundamentais para o transporte de nutrientes até os tecidos musculares. Um estudo abrangente da Universidade Tufts demonstrou que níveis ideais desses 3 minerais foram associados a uma manutenção de até 22% maior de massa muscular ao longo de 5 anos, em comparação com idosos com níveis subótimos. Para isso,
Muitos superenvelhecedores realizam exames laboratoriais específicos de micronutrientes para detectar carências sutis e montar uma estratégia personalizada de suplementação. Esse cuidado evita desperdícios com suplementos desnecessários e garante que o corpo receba exatamente o que precisa para funcionar com excelência, mesmo na maturidade. E agora chegamos a um dos hábitos mais surpreendentes e subestimados para manter a força, a preservação das conexões neuromusculares. Outro diferencial crucial está no foco na fase excêntrica dos exercícios, ou seja, na parte de voltar o peso ou descer. Ao desacelerar intencionalmente esse movimento, aumenta-se a tensão muscular sem sobrecarregar as articulações. Para adultos mais velhos, essa estratégia é ouro. Mais resultado, menos risco. E os números não mentem. Em um estudo revolucionário da Universidade do Alabama, adultos mais velhos que iniciaram um programa de 12 semanas de resistência progressiva aumentaram sua força em 35% e ganharam, em média, 1,5 quilos de massa muscular. Além disso, esses mesmos participantes mostraram melhorias notáveis na função cognitiva, densidade óssea e controle da glicemia. Então, por que, mesmo diante de tantos benefícios, a maioria dos idosos ainda evita esse tipo de exercício? O erro mais comum é acreditar que treinar com resistência é perigoso, cansativo demais ou coisa do passado. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Não fazer musculação é o que representa o maior risco. A ausência de estímulo leva à perda muscular progressiva, aumentando drasticamente a fragilidade, o risco de quedas e a perda da independência. Se houver apenas um hábito deste vídeo que você possa adotar, que seja este: resistência progressiva. Se você tiver dúvidas, busque a orientação de um treinador que compreenda as nuances do envelhecimento. Inicie com calma e vá aumentando gradualmente. Apenas 2 sessões de 30 minutos por semana já podem causar um impacto profundo na maneira como você envelhece, não só no corpo, mas também na mente. Aqui estão reunidos os 7 hábitos cientificamente comprovados que explicam a força muscular impressionante de alguns idosos que parecem desafiar o tempo. São práticas que você pode começar agora, mesmo que aos poucos, e que com consistência irão transformar sua saúde física, emocional e cognitiva. Agora é sua vez de refletir. Você já pratica algum desses hábitos no seu dia a dia? Qual deles mais te surpreendeu? Existe alguém na sua vida, um pai, avó, vizinho ou amigo, que exibe uma força e vitalidade muito além da idade? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua história com a gente. Sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas que também estão nessa jornada de envelhecer com saúde, autonomia e alegria. E lembre-se, o que você fizer hoje pelo seu corpo é um presente que sua versão futura vai agradecer todos os dias. E antes de você sair, queremos te pedir um pequeno favor que faz toda a diferença pra gente. Que nota de 0 a 10 você daria para este vídeo? E se puder, deixe um comentário aqui embaixo contando o que mais te tocou ou surpreendeu. Sua participação é o combustível que nos motiva a continuar pesquisando, escrevendo e produzindo conteúdos que realmente impactam vidas. Cada comentário é como uma semente que germina em outra pessoa. Nos vemos no próximo vídeo.